over the hills and far from high. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma palestra digital. O meu nome é Bruno, eu sou palestrante do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis e hoje nós falaremos a respeito de um tema bastante interessante, de um tema que fala sobre a confiança e o amor ao próximo. E mais especificamente, ele está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fora da caridade não há salvação. Para começar a falar sobre esse tema, sobre o tema da caridade, vou resgatar uma história que aconteceu lá com Jesus, há quase 2000 anos atrás, que Jesus estava reunido com outras pessoas, havia alguns doutores da lei, uns fariseus, e um deles se levantou e fez uma pergunta para Jesus. Só que quando eles faziam essas perguntas, muitas vezes eles estavam mais interessados em tentar Jesus, como diz no próprio texto, que seria uma espécie de tentar puxar o tapete dele, de tentar fazer com que ele não soubesse responder algo, ou fazer que ele entrasse em alguma contradição para poder usar contra ele depois. Porque Jesus veio e trouxe novas informações, uma nova maneira de ver o mundo, uma maneira diferente daquela que eles mesmos viam. E isso incomodava muito eles. Incomodava a todos lá. Então ele se levantou e fez uma pergunta para Jesus. Perguntou para ele, fez a seguinte pergunta, né, com outras palavras. Ele disse assim, qual é o maior mandamento? Né? E eles tinham diversos mandamentos que eles seguiam e praticamente tudo que eles faziam, esses fariseus, os doutores da lei, eles seguiam regras. Era regra para todas as coisas, né? E perguntou qual é o maior. E aí Jesus, né, na sua inteligência, na sua evolução espiritual, falou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. E Jesus falou isso aí. E aí a gente vai tentar entender, na essência, o que Jesus quis dizer com isso. Quando a gente fala em amar, em amor, eu tento entender o que é o significado da palavra. Porque muitas vezes a nossa sociedade ela usa essa palavra de uma forma equivocada, ou de uma forma muito superficial. Né? Atira para tudo que é canto, diz que ama coisas superficiais, diz que... E na verdade, às vezes, isso não é bem o que significa a palavra amor na essência. E o significado da palavra amor, talvez nós mesmos, no nosso nível espiritual, na nossa evolução espiritual ainda, num planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração, seja difícil de entender amor, porque a gente não vivencia ele na sua plenitude, não consegue vivenciar ou experimentar a essência do amor como Jesus vivenciava, como Jesus sentia, por ser um espírito altamente evoluído, por ser um espírito perfeito e puro, que precisou de muito tempo para se adaptar a essa realidade mais densa que nós vivemos. Então, a verdade é que o amor que nós temos e sentimos não é a plenitude do amor. Então fica difícil às vezes, né, da gente falar o que é o amor. E aí muitas vezes eles falam, o amor é aquilo que a mãe sente por um filho. Sim, de certa forma é uma forma de amor. Só que ainda não é a plenitude de amor que a gente vai sentir algum dia. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala, né, que a mãe sente o amor por um filho, ainda existe ali um amor de apego. Como assim? Sim, porque essa mãe tem amor por esse filho porque o filho é dela. Porque se fosse o filho do vizinho, já não tinha mais esse mesmo amor. Já não possui mais esse mesmo amor. Então,
esse amor, ele ainda está ligado, ele ainda está com raízes ao nosso ego. Porque é meu filho, eu amo o meu filho. O filho da vizinha eu já não amo tanto assim, né? O filho lá do fulano, o filho que tá lá no outro lado do mundo, o filho de alguém, o filho que não tem pais, já não amo mais tanto assim. Sim, porque não é teu filho. Então, nós temos que entender que mesmo esse amor, ele ainda tem raízes egóicas. Nosso ego, do nosso apego, raízes do nosso estado evolutivo. E a gente não é um ser perfeito ainda, então a gente precisa caminhar bastante. Mas para isso, entender e compreender e procurar botar em prática. Então, entendendo um pouco do amor, percebendo o quão distante a gente ainda está do verdadeiro amor, tem uma palavra que eu acredito que para nós ela é muito mais fácil de exemplificar o amor do que o próprio amor, do que falando do amor, que é a palavra caridade. Caridade nada mais é do que o amor colocado em prática. É o amor em ação. A prática da caridade é quando a gente tem esse amor que muitas vezes a gente não entende, que é mais abstrato, e a gente pratica, a gente coloca em uma ação, a gente faz algo que gera algo de bom dentro de nós e também no outro e também na nossa volta, e a gente passa a aprender, a se desenvolver e evoluir a partir dessa caridade. Então, entendendo caridade dessa forma, como uma forma de amor, fica um pouco mais fácil e mais claro de nós entendermos. E aí, o que seria a caridade? Isso é bastante interessante também. Porque a caridade, a verdadeira caridade, ela não é uma caridade impaciente, intolerante. Ela não é uma caridade vaidosa, que dá algo esperando que as outras pessoas reconheçam em nós como pessoas boas. Ah, o fulano lá é bom porque ele faz bastante caridade. Essa não é a verdadeira caridade, se a expectativa for essa. Quando a gente vai fazer a caridade, quando algo nos chama, tem que ser algo realmente que brote do nosso coração, sem esperar nada em troca, sem esperar estar fazendo aquilo por algum outro motivo. Simplesmente ser, fazer. Essa é a verdadeira caridade. E ela não precisa necessariamente, e não deve ser necessariamente, material. Porque se a caridade que Deus fala, que Jesus fala, né, em relação àquilo que nos aproxima de Deus, essa caridade, ela dependesse do material, algumas pessoas não poderiam praticar caridade como outras. E isso, por si só, já seria uma injustiça com aquelas pessoas. Então, a caridade não é necessariamente material. Bem pelo contrário, a verdadeira caridade, ela brota de um sentimento interno que existe em nós e é uma prática de poder ajudar e auxiliar o outro. É um amor. Esse é o amor que a gente vai procurar sentir e desenvolver em nós. E eu gosto de fazer muito um raciocínio, certo? Para entender melhor como a gente pode colocar em prática esse amor. Como a gente pode agir com amor em relação ao outro. E qual o raciocínio que eu faço? Eu gosto de pensar assim: Deus, o nosso Pai, que eu vou chamar de todo aqui, o todo é o Criador de todas as coisas. Deus, na sua infinitude e no seu amor máximo, ele criou absolutamente tudo que existe. Ou seja, não importa para onde você olhar agora, foi Deus que criou. Deus criou tudo. Tudo emanou de Deus. Tudo é como se tudo saísse de Deus, mas sem sair de Deus. Por quê? Tudo que existe no mundo, que foi criado por Deus, também está contido em Deus. Ou seja, não existe um fio de cabelo, não existe um átomo no universo que Deus não está presente ali, que Deus não participou daquela criação e que Deus não está presente ali. Porque se Deus tivesse simplesmente criado e deixado de lado, bom,
já não seria, né, Deus já não seria mais onipresente, onisciente e onipotente, as características de Deus. E como Deus é, sim, onisciente, consciência de tudo, onipresente, ele está presente em tudo, onipotente, ele tem o poder máximo. No momento em que tu acredita que algo saiu dele e Deus se desconectou daquilo, Deus já não é mais Deus, o todo já não é mais o todo, o que contrariaria o nosso raciocínio. Então, tudo sim está presente em Deus e Deus está presente em tudo. Na pontinha da minha unha está Deus, mas também está dentro do meu coração, também está nessa cadeira que eu estou sentado e também está presente em todas as células do outro. Quando a gente pensa dessa forma, a gente pode ir lá para o reino mineral, na pedra. Deus está presente. Deus é a energia que sustenta a existência daquela pedra, no reino mineral. E esse reino mineral vai absorver informação e informação a partir de eras, a partir de períodos, e esse início, princípio inteligente ainda que não existe ali, vai evoluir a ponto de se tornar, de crescer para o reino vegetal. E no reino vegetal, nas plantas, ele vai adquirir um fluido vital, porque uma planta tem vida, a planta respira, a planta cresce. E ali também Deus está. E esse reino vegetal passa então para o reino animal, que é onde os animais iniciam um processo de individualização. Eles crescem evolutivamente até chegar num ponto de conseguir se tornar um ser hominal, um ser que é consciente da sua própria consciência. Ou seja, lá atrás, todo esse processo, Deus está presente em tudo. E no homem, Deus também está presente. Deus está aqui dentro. Deus está aí dentro do teu coração, no teu ser. E quando a gente compreende nesse raciocínio, se Deus está presente em tudo, como é que eu vou fazer o mal para uma outra pessoa? Se a outra pessoa também é Deus, que também foi criada por Deus, da mesma forma como eu, e essa energia de Deus habita em mim e na outra pessoa. Então, quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas, né, do teu coração, da tua alma, do teu entendimento, e também ao próximo como a si mesmo, Jesus já entendia e compreendia perfeitamente isso, esse raciocínio, que Deus está presente em todos os lugares e não existe um único ser, um único átomo que Deus não está presente. Então, quando a gente ama, às vezes de uma forma seletiva, eu amo esse aqui, mas esse aqui é complicado, então eu não consigo amar. Isso aí é o nosso ego. É o ego que a gente cria nesse processo de individualização, que sai lá do animal pro homem, e a gente se fecha em uma couraça, em uma camada, e acredita que essa camada vai nos proteger do mundo lá fora. Agora eu estou protegido, porque então eu passo a acumular bens, porque se tiver uma crise lá fora, eu com esses meus bens eu vou me proteger. Eu estou protegido do mundo e de todos. Só que na verdade, todo mundo é uma única coisa só. Uma única essência, que é Deus. E aqui a gente se fecha, só que a gente não consegue entender que muitas vezes as crises que nós temos, os vazios existenciais, é porque a gente está vivendo dessa forma, fechado no nosso ego e acreditando que isso vai nos proteger de tudo, e no final das contas não vai. Não vai. Essa segurança que às vezes a gente busca, né, pode acontecer uma catástrofe e evaporar, desaparecer. Toda essa segurança. E o amor ao próximo, que é o processo evolutivo, que é o que nos alavancaria para um novo estágio, a gente às vezes esquece. Então, entender e compreender, fazer esse raciocínio, toda vez que olhar para uma outra pessoa
Olhar para outra pessoa e não só para a pessoa, olhar para o animalzinho também, olhar para o cachorrinho, olhar para o gatinho que a gente tem em casa, olhar para o passarinho que está voando livre na rua e pensar que Deus também está ali num processo de evolução para cada um e sentir o amor por isso e de uma forma aplicar, praticar a caridade, fazer sem esperar nada em troca, simplesmente porque na verdade todos somos a mesma energia, oriundos do mesmo princípio, do mesmo início de tudo. Quando a gente conseguir compreender isso e trabalhar, descascar essa camada que faz com que a gente, né, tente se isolar do mundo e, olha, vamos lá, deixar de ser um pouquinho menos, né, um ser movido a ego e ser um ser mais movido a amor. Era isso que Jesus dizia, que fora da caridade não há salvação, porque é o que vai nos permitir que a gente se desenvolva, cresça, se liberte dessas nossas da nossa prisão que a gente criou em relação a um ego, e a gente vai evoluir. Nós vamos compreender melhor toda a essência. E, como Jesus dizia, né, que mérito a gente tem em amar aqueles que nos amam. A gente precisa amar a todos, inclusive aqueles que não nos amam, aqueles que são complicados, aquelas pessoas que nos agridem, aquelas pessoas que não agem da maneira correta com nós, porque a gente tem esse conhecimento. E no momento em que a gente conseguir dar amor para essa pessoa, mesmo que ela tenha feito um mal pra gente, eu tenho certeza que aquela pessoa vai ter uma sementinha plantada nela. E a partir disso, quem sabe, a vida dela pode mudar, as escolhas dela pode mudar. A partir de uma atitude nossa. Entendendo que a gente é um ser imortal, um espírito que vai viver por toda a eternidade. E só vai crescer mais e mais. E aquela pessoa também vai passar por isso. Agora, se em algum momento ainda estamos numa faixa de aprendizado, determinado aprendizado, isso faz parte da evolução. Compreender isso aí, colocar em prática, eu acredito que nós vamos estar, sim, na essência, buscando o que Jesus ensinou, o que foi nos passado no Evangelho e aquilo que é o mais importante para nós, para a nossa evolução. Eu agradeço a todos pela presença virtual e tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês. Um abraço a todos. Gratidão.